Então, mais uma aula aqui. Hoje a gente vai fazer a aula prometida de fight entre o geriatra e o neurologista, falando sobre o mini exame do estado mental, o mini mental famoso, né? A gente vai falar esse mini mental numa visão de um geriatra e numa visão de um neurologista. Se vai ter alguma diferença, a gente vai descobrir agora. Isso aqui realmente a gente está fazendo no Exato. momento, neste momento, para descobrir se a gente vai ter alguma divergência, né, dos nossos pensamentos em relação a esse exame aí, né? Quem está comigo agora é o Heitor, o professor Heitor da Neurologia. Dá um oi aí, Heitor. E aí, pessoal, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui. A gente está muito empolgado para fazer essa aula. Tem alguns dias que a gente está planejando já e a gente teve que adiar uma vez, mas vai ser muito massa essa junção aí, esse encontro que a gente vai fazer. Eu acho que vai ser super produtivo. A gente vai ver que o Minimental ele é uma espécie de condensação de várias funções cognitivas, e isso é bem útil na prática clínica. Não é à toa que ele é tão utilizado no mundo inteiro, né? Uhum. Mas vamos falar aqui a real, Heitor. Você utiliza o Minimental assim no dia a dia, né? Todos os consultas você utilizaria Minimental? Quando que você não pensa em utilizar o Minimental? Como que é a sua experiência no dia a dia? Boa, cara, excelente pergunta. E a resposta é não, eu não utilizo com tanta frequência assim como foi treinado, por exemplo, durante a residência, porque na prática clínica, com uma frequência considerável, aparecem pacientes com outros perfis culturais, sociais, clínicos e também de escolaridade. Então, às vezes, o Minimental acaba ficando insuficiente, é como se ele fosse meio que fácil demais para certos pacientes. E aí eu acabo utilizando algum outro teste de triagem, por exemplo, o teste de Montreal, o famoso MoCA, ou outra opção também, que eu não faço tanto no consultório, mas muitos colegas fazem, é combinar o Minimental com outros testes. Muitas vezes utilizam o teste do relógio e usam uma fluência verbal. A gente vai comentar provavelmente isso aqui, se não hoje, em outro dia, mas é mais ou menos isso. Agora, quando aparece o paciente com um nível educacional que não é tão alto assim, e que eu estimo, ou uma situação clínica em que eu suspeito de uma doença de Alzheimer e ela já está um pouco mais instalada e eu percebo que a cognição já tem algum prejuízo, aí o Minimento tem uma grande chance de ser um excelente teste, de ser suficiente, e aí eu acabo usando. E com você, como é que é? Na minha prática também, acaba que eu não utilizo na realidade todo o Minimental. Acabo utilizando alguns itens que tem do Minimental para descobrir se tem alguma área cognitiva que está sendo alterada. E aqui a gente acha que vale a pena a gente falar, né, o que a gente está realmente avaliando em cada item. Como que a gente está destrinchando o Minimental? Vamos comentar por que a gente está fazendo essas perguntas, né, para os nossos alunos entenderem mais a fundo o motivo do Minimental, né? No final das contas, eu realmente não pego todos os fatores e ainda por cima eu preciso, né, acrescentar alguns dados, né, como no caso de, como você mesmo disse, a fluência verbal e o teste de relógio são as coisas que acaba acrescentando aqui no Minimental por alguns fatores, né? Primeiro que o Minimental, quando a gente vê nos testes, todos os testes aqui que tem na tela, a gente não tem um teste que cronometra. Por causa disso, a gente precisa de ter um teste como fluência verbal que vê a velocidade. Velocidade também é um dos fatores interessantes da concentração e atenção, né? Um dos fatores de concentração e atenção que dá para avaliar através de tempo. Então, por causa disso, uma fluência verbal que cronometra seria muito interessante, assim como o teste de relógio. Se a gente for ver no Minimental, a gente só tem um item do visoespacial, né? A gente tem aqui somente esse último aqui como sendo teste de desenho. Então, se a pessoa só errar esse item aqui, vai dar 29 pontos de 30, como se fosse quase gabaritando, não tendo nenhum tipo de problema. Mas a gente sabe que, né, pode acontecer que é um falso negativo, justamente porque o Minimental avalia muito pouco o visoespacial, só tem um aspecto dentro do visoespacial. E a gente pode avaliar se o paciente tem visoespacial junto com função executiva alterada. Como que o Minimental é muito ruim em detectar visoespacial e função executiva, acaba que a gente utiliza outros parâmetros também para ver demências que não sejam Alzheimer, né? Na minha opinião, o Minimental é um rastreio muito interessante para demência de Alzheimer, onde realmente a linguagem é um dos fatores que altera bastante, assim como a gente tem um fator que é
altera bastante em relação ao registro propriamente dita, né, memória propriamente dita, mas dos outros fatores ela é muito fraca, então acaba que eu preciso de ofertar outros tipos de exames. Mas vamos aqui para cada observação. Você tem alguma observação em relação ao primeiro ponto do Mini-Mental, em relação à orientação? Você pergunta o ano, estação, dia, semana, mês, né? País, estado, cidade, rua, andar. Acertando cada uma delas, Sim, em né? Cada geral, um dá um ponto. Você tem alguma observação interessante em relação a essa parte da orientação? eu acho bem legal a gente. Vou aproveitar também, além de responder isso, é, Isso. ouvindo você contando que usa às vezes alguns itens e mistura com outros e tal também, isso me fez lembrar como é bacana. A gente espera mostrar para você, aluno, que o Minimental ele é uma espécie, uma maneira de organizar também a avaliação de certas funções cognitivas. E aí vai juntar outras depois e tal, tudo bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a gente não quer que você utilize o Minimental como uma coisa tudo ou nada, como um bloco só, pensando só naquele ponto de corte que está até colocado aqui, é, mas que você também possa pensar sobre qual é cada função que está sendo avaliada. E aí, quando a gente vai para a orientação, a gente pensa, por exemplo, vocês estão vendo isso aqui, não estão vendo ao vivo, mas hoje é Uhum. quarta-feira. E por que que eu sei que é quarta-feira? Porque eu me lembro de ontem, e ontem era terça-feira. Então você começa a perceber que para ter uma de orientação no tempo, é necessário ter, por exemplo, uma memória. Isso ajuda a entender por que que uma pessoa que tem, por exemplo, doença de Alzheimer tende a ter em algum momento dificuldade para se localizar no tempo, para saber que é quarta-feira, porque a pessoa não se lembra que ontem foi terça. É um exemplo de como isso aparece na prática clínica. Perfeito. E uma coisa muito interessante que a gente discutiu muito lá na geriatria é o engraçado que no nosso, né, aparece aqui como sendo estado. Aqui em específico no DF, lembrando que Distrito Federal não é estado, né? Distrito Federal não tem municípios. Diferente de outros estados que são subdivididos em municípios, o Distrito Federal é Distrito Federal e ponto final. Então não existe estado. Então, tivemos vários pacientes aqui que respondeu o estado, estando aqui em Brasília, respondeu o estado Goiás. Por quê? Porque aquelas pessoas idosas estudaram mesmo, de fato, que o Distrito Federal não é um estado. Então, eles responderam que a gente está dentro do estado mesmo que existe, Goiás, só que num quadradinho chamado DF, né? Então, Distrito Federal. Então, por causa disso, numa discussão que a gente fez com vários staffs da geriatria, a gente acabou passando a aceitar lá na universidade o estado como sendo Goiás, mesmo estando no Distrito Federal. Claro que a maioria vão responder Distrito Federal, né? Quando a gente pega principalmente os idosos mais jovens, 50, 60 anos de idade. Mas quando a gente pega os idosos assim de 80 anos de idade, às vezes o povo tem a consciência de que o Distrito Federal não é estado e responde Goiás, e mesmo assim a gente estava classificando esses pacientes como sendo correto, tá? Então é só uma curiosidade de fato daqui de Brasília. É uma coisa específica daqui de Brasília, né? Que realmente a gente não está morando em um estado, a É, gente está morando em um distrito federal. Ok? Passando agora em relação ao registro. Esse registro, essas três palavras aqui. Achei interessante esse aqui que você trouxe, né? O Minimenta que trouxe isso aqui, eles colocam as três palavras como sendo pente, rua, azul. Isso aqui que você trouxe aqui é o mais comum? É o que você utiliza no seu consultório mesmo? Heitor? não, na verdade, esse aqui é colocado de um programa de telesaúde do Rio Grande do Sul, né? Uhum. E eu estava procurando o PDF do Minimento, eu achei esse mais bonitinho para trazer, mas foi legal você ter perguntado, porque onde eu fui treinado também, na Federal de Minas, a gente utiliza um modelo que tinha vinculação com o professor Nitrine de São Paulo. E aí eram outras palavras, era um carro, vaso e tijolo. Perfeito. Assim como existe também uma versão que a gente utiliza que é gelo, leão e planta, né? Então, na realidade, essas três palavras mudam. Ah, Uhum. mas pode ser qualquer palavra? Você tem, assim, um conhecimento em relação a isso? Já chegou a escutar, falar? Ah, sim. Não, não podem ser quaisquer palavras. A gente tem que
pensar em palavras que não sejam relacionadas e que sejam, em princípio, ah, substantivos. Então, a gente quer que, por exemplo, a gente quer evitar usar palavras que sejam muito próximas, tipo assim, sei lá, água e rio. Se eu Sim. colocar essas duas, elas estão muito próximas, então é melhor que eu utilize Exato. Uma água palavra não pode e remeter à outra, né? Não pode ser janela. azul, amarelo, verde, por exemplo. Todos são cores, né? Então, era exatamente isso que a gente ia gostar de Perfeito. falar. Inclusive, é interessante que eu tenho a versão do Minimento em japonês, né? E na versão japonesa é gato, Ah, que legal. trem e cerejeira. Então, existe realmente Olha essas que massa. palavras. O interessante dessas palavras é que, teoricamente, deveria ser, né, palavras que não teriam associação um com o outro, que a gente não conseguiria ter associação. Então, na dúvida, alunos não inventem as palavras. Pega as palavras que já tem algum dos minimentos. Pode ser recipiente, rua azul, né, gelo, leão, planta, pode ser vaso, tijolo, gato, e assim por diante, né, que já tem padronizado em alguma delas para justamente evitar que tenha palavras que um remete ao outro. Embora em relação ao gelo, leão e planta, a gente até estava rindo porque a gente consegue encontrar isso aí no chamate, né, aquele garrafinha de chamate, tem o desenho do gelo, tem o leão no desenho, né, e tem uma plantinha. Mas tirando esse É chamate, massa. né, a brincadeira do chamate, realmente a maioria desses que trazem no Minimental, uma palavra não deveria ter associação com a outra, né? Aqui do Rio Grande do Sul eles trouxeram o pente, rua e azul. Na hora de você pedir para É, eles solicitarem, né, essas palavras aqui, então a gente basicamente fala para solicitar ao paciente que preste atenção, pois terá que repetir as palavras mais tarde. Então temos que fazer com que a pessoa concentre nas palavras que a gente vai falar. Aí a gente pede para repetir pente, rua, azul. Aí quando ele conseguir repetir, a gente tem essa evocação imediata que a gente pontua de 0 a 3 pontos. Perfeito? Só que ele tem que lembrar dessas palavras, porque depois ele vai ter que evocar. Aqui é a capacidade de aprendizado, né? Registro. Na próxima vai ter a capacidade de evocar. Né? Em relação a registro e evocação, né? Alguma observação que você tenha? é interessante quando a gente for conversar sobre a evocação, pensar na possibilidade de usar a dica. Mas eu queria só fazer uma voltinha rápida para comentar uma coisa sobre a orientação espacial que me veio à mente agora interessante, que é legal a gente saber que a orientação espacial ela tem também uma relação com o hipocampo. Ele também participa dessa função de topografia. É por isso que a gente usa o termo topografa quando a pessoa tem a dificuldade para se localizar no espaço. Fechando para a gente ter a noção de que a orientação, tanto espacial quanto temporal, acabam se aproximando do hipocampo, de certa forma. Perfeito. Aí você fala em relação à evocação. Na hora da evocação, então, você utiliza dicas, por exemplo, né? E a gente pode pontuar se ele acertar no dica? Não, não pontuo. O Minimento não prevê Exato, isso, né? E isso é uma não coisa vai que. pontuar mesmo se o paciente acerte com dica. Então a gente pode falar, no caso da pente, né? Dar uma dica, tem a ver com cabelo, alguma coisa assim. Se ele evocar o pente com isso, né, a gente não pontua, continua sendo 0 pontos. Mas por que você fala que é interessante a gente dar dicas na hora da evocação? Porque se houver um aproveitamento da dica e a pessoa acabar conseguindo se lembrar da palavra usando a dica, isso significa que essa palavra tinha sido registrada adequadamente. Agora, se mesmo com a dica a pessoa não conseguir evocar, não conseguir se lembrar, isso sugere que o registro das palavras seja bem feito. Isso ajuda a gente a pensar nessa divisão didática clínica. A gente tem três fases, os três Heitor, só uma movimentos pausa na aqui, que o som tá meio estranho. A gente acha que é o cabo aí, será que não tá solto não? cabo USB que está plugado no microfone. Voltou? Deixa eu ver se eu teste.
Continua com um som meio ruim, né? Vê se agora fica melhor. Agora tá, agora ficou perfeito. Tá, beleza. Perfeito. Então, a gente Então, vamos falava sobre... voltar, né? Consegue cortar, né? Essa parte. Beleza. Então, volta aí em relação a dicas em relação... Aí nesse negócio a gente edita bonitinho depois, tá? Tá. Tranquilo, porque quando não tá ao vivo, aí pode começar daquele ponto que vocês pararam, né? E aí, o que foi a internet dele, né? Tranquilo. Ah, tá. Aí só pedir pra que dá na conexão. É só voltar no ponto, aí você não. Já tá anotando ali. Fechou. Fica tranquilo. Valeu. Tá tudo certo. Tranquilo. Eu tô acompanhando ali também. Beleza. Legal. Então vai lá, dá a a dica em questão relação é... à evocação, né? Isso, exato. A gente utiliza a evocação dessa forma com a dica porque se a pessoa conseguir aproveitar a dica e se lembrar da palavra quando a gente falou da dica, isso significa que o registro da palavra foi bem sucedido. Ela conseguiu captar e armazenar aquela informação. Ela só teve dificuldade de fazer uma evocação espontânea. Quando a gente dá ajuda com a dica, ela aproveita e consegue. E isso indica que o hipocampo está funcionando, porque em princípio ele tem aquele armazenamento. Agora, por outro lado, se não conseguir se lembrar da palavra, mesmo a gente tendo feito a dica, isso surge, o armazenamento não deve ter sido tão bom assim. É claro que isso não é absoluto, a amostra é pequena, mas isso muitas vezes dá um rumo que ajuda a gente a pensar, é um dado que pode ser muito valioso na hora da avaliação clínica. Você, às vezes, utiliza isso também, Guru? Sim, eu utilizo bastante, até mesmo para a gente fazer diagnóstico diferencial mesmo, né? Como você mesmo disse, se você tiver uma alteração do hipocampo mesmo, que tem problema até do aprendizado, o registro em si, né, propriamente dito, então a gente fica muito mais favorável a pensar em doenças corticais mesmo, como é o caso de demência de Alzheimer. Já se você tem o hipocampo preservado, com registro preservado, mas a evocação não conseguiu evocar direito, para você ter uma preservação do hipocampo e outras áreas alteradas, a gente pensaria muito mais em demência vascular. Isso num grande modo, assim, né, de dizer, porque a prevalência maior de demência são essas duas demências, demência Alzheimer e demência vascular, né? Claro que existe a mista, mas de qualquer forma, se a gente faz esse tipo de avaliação, oferecendo dica, e a pessoa nem sequer acerta com dica, a chance do paciente ter ou uma área muito extensa lesionada, ou Alzheimer mesmo, né, da área cortical, aumenta significativo. Se o paciente acertar com dica, a chance de ser vascular aumenta significativo. Né? A medicina é probabilística, então eu acabo utilizando com muita frequência essa artimanha para me localizar melhor, né, quais os dois tipos de demência o paciente trata. E isso não está no Minimental, isso é uma coisa que a gente acrescenta, né? E também na pontuação não vai aparecer na pontuação justamente porque a dica, mesmo acertando com dica, continua sendo 0 pontos, né? Então eu também Exato, acho já que muito o teste ele interessante isso, acaba... cara, no dia a dia eu faço. Você concorda em Bacana, porque relação o a isso? teste... Sim, eu também vejo dessa forma. Os testes eles acabam, tanto o rendimento, o Moca também, apesar de ter a questão da possibilidade de fazer a dica lá já embutida, também não pontua, mas isso mostra como os testes, em princípio, esses que a gente usa de triagem, eles focam na evocação espontânea, né? Essa é a grande questão, é por isso que acaba não aparecendo na pontuação, mas a gente usa como informação clínica. Excelente. Aí, entre esse registro e evocação, evidentemente vai ter que ter alguma coisa para você atrapalhar, né? E para isso que tem essa atenção em cálculo, né? Então, depois que você registra pente rua azul, a gente pede para fazer uns cálculos, né? Com atenção em cálculo, e depois de terminar o cálculo que a gente pede para fazer essa evocação. No cálculo, né, tá escrito aqui que é para fazer a subtração. Subtração de, começando com 100 menos 7, aí você vai diminuindo, né, 7 a cada vez. Então, 100 menos 7, 93, menos 7, né, 93 menos 7, aí faz 86, 86 menos 7, 79, 79 menos 7, 72, 72 menos 7, 65. E vai vendo se o paciente consegue acertar. Aqui, em relação ao cálculo, no lugar do cálculo também você pode fazer o soletrar, de trás para frente. O Minimental fala que a gente utiliza essa possibilidade de soletrar somente se a pessoa errar nos dois primeiros cálculos. Então, se de cara o paciente errar nos dois primeiros cálculos,
a gente pula para o soletrar. É isso que o Minimental sugere fazer, né? Mas, a princípio, a primeira escolha é oferecer cálculo, para ver se o paciente acerta em relação ao cálculo. Aqui que eu chamo bastante atenção em relação àquela questão de tempo, né, que a gente utiliza fluência verbal. Porque no Minimental, você acertar todos os itens, por mais que seja demorado, você acerte isso por 30 minutos, ou se você consegue acertar isso em 5 segundos, tem exatamente a mesma pontuação. Isso é uma crítica que a gente fez bastante em relação ao Minimental no dia a dia, por isso que a gente acaba utilizando outros tipos também de avaliação da atenção, né? Que envolva tempo, que envolva outras funções também, né? Aqui também ela só considera a atenção como sendo concentração, né? Lembrando que a atenção existe 2 fatores dentro da atenção. A atenção existe a concentração propriamente dita, que é a capacidade de você ficar focado em uma coisa, e existe a vigilância, que é a capacidade de você mudar de foco. Também está dentro da atenção, né? Exemplos que a gente fala de uma pessoa que tem um foco muito bom, né, mas tem uma vigilância muito ruim, são pessoas, por exemplo, alguns autistas, né, que ficam muito focados em uma coisa só, mas não conseguem ver outras coisas ao mesmo tempo. Já um TDAH, por exemplo, ela tem uma vigilância boa, ela consegue prestar atenção em um bocado de coisa ao mesmo tempo, mas não consegue focar em uma coisa só. Então, a atenção tem essas 2 coisas, né, da pessoa conseguir mudar de foco e de conseguir manter o foco. Ambas estão dentro da atenção, né? A atenção é concentração mais a vigilância. E aqui, aparentemente, a gente só consegue avaliar a concentração propriamente dita, né? Você tem mais alguma observação aí em relação à atenção em cálculo? Gostaria de falar alguma coisa? Sim, é interessante que, de certa maneira, todas as funções cognitivas que a gente avalia em testes, elas estão misturadas. Então, não existe uma seção de cada um desses esquemas de triagem que isole completamente uma função das outras, né? Então, o que cada item desse faz é colocar alguma função em evidência, mas as outras estão ali no fundo ou até tão próximas. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma outra função que não está descrita de maneira explícita, mas que também é avaliada, também é exigida aqui na atenção e cálculo, são funções executivas, que é um super conjunto que a gente vai explorar ao longo da pós aqui, falar bastante sobre isso, mas o que eu estou querendo dizer é que aqui também são exigidas funções executivas em uma profundidade ou na verdade, uma clareza um pouco menor do que a gente gostaria, e por isso também que a gente acaba usando muitas vezes os outros testes lá, como a fluência e o teste do relógio, né? Mas a pessoa precisa fazer uma certa organização e manejar informações mentalmente em direção ao objetivo de fazer as subtrações seriadas, e por isso que isso também envolve funções executivas em alguma medida. Faz sentido? Sim. Inclusive, na função executiva tem a parte de você conseguir inibir o seu pensamento, né? Que é para a gente conseguir dizer que a função executiva está sendo bem utilizada, a gente teria que negar alguns pensamentos que a gente tem. Por exemplo, no caso de função executiva, que não é muito bem avaliado aqui, é você bater 2 vezes a palma e a outra pessoa bate só uma vez, ou não bater, né? Então, fazer o não também é uma função executiva. A função executiva é de ordenar, né, as coisas também. Então, por exemplo, quando a gente for comprar alguma coisa para viajar, né, para viajar de avião, primeiro a gente tem que comprar, né, o ticket, depois ir para o local, para depois você viajar. Se você não tiver uma função executiva muito boa, a gente não consegue inibir o nosso pensamento de já ir no aeroporto e comprar primeiro o ticket, por exemplo. Então, para a gente ordenar as coisas, a gente tem que inibir outros pensamentos e ficar focado em só uma coisa. Isso também faz parte da função executiva, né? Daí também, infelizmente, o Minimental não consegue mostrar isso de uma forma tão boa. E isso, às vezes, a gente consegue fazer numa conversa normal sem utilizar o Minimental. Mas, de qualquer forma, é uma das ferramentas interessantes, né? E também uma ferramenta interessante em relação ao cálculo é também o que a gente vê com uma certa frequência, quais são os itens que o paciente erra. Se é o primeiro cálculo que o paciente erra, o restante tudo acerta. Quanto mais você for, né, calculando, o paciente vai errando. Isso tudo faz muita diferença. Por que a gente fala em relação à diferença? É até mesmo em relação ao diagnóstico diferencial.
É muito diferente a pessoa errar por causa que está com preguiça. Tem muitos idosos, por exemplo, que você pergunta 100 menos 7, sei não, e nem sequer tenta, né? Ou às vezes só chuta rápido mesmo, né? 100 menos 7, 90 e pouco, né? Alguma coisa assim. Se você vê um paciente desse jeito, você entende que não é exatamente a atenção que está sendo alterada, mas sim é o humor do paciente que está alterado. Então, a chance do paciente ser depressivo, se você tiver um erro grotesco nesses primeiros cálculos aqui, aumenta significativamente, né? Ou a pessoa realmente não ter entendimento de cálculo mesmo e você precisar de passar para soletrar. Né? Se o paciente faz isso no soletrar é tranquilo, mas aí nesse caso é por motivo de dificuldade de cálculo mesmo, mas se até no soletrar o paciente tiver dificuldade, aí a chance de ser uma pseudodemência, como é o caso de uma depressão, aumenta substancialmente. Uma alteração mesmo de atenção clássico é você conseguir acertar os primeiros cálculos, né? Os primeiros cálculos de 93, esses 93 e 86 acertar, e ir errando 79, 72 e 65. Porque, teoricamente, uma pessoa que tem déficit de atenção vai cansando, a concentração vai cansando, e são os últimos que vão perdendo, ou até você consegue visualizar que o paciente vai ficar lentificado. Quanto mais você vai indo para frente, você vai lentificando o tempo, né, de resposta. Isso é o esperado para quem de fato tem alteração da atenção. Então, só ficar prestando atenção, né, não é simplesmente aplicar e mostrar a pontuação. Para mim, pelo menos, não tem valor significativo se simplesmente outra pessoa aplicar o Minimental e me dizer, não, o paciente fez 5 pontos em atenção em cálculo. É muito diferente de você ver o paciente, ver que o paciente está ficando cada vez mais lento no seu cálculo, mesmo acertando os 5. Né? Então, deixando bem claro que o mais importante do Minimental é você estar presente na hora de você fazer o exame. Não é simplesmente você dizer que acertou todos ou errou alguma coisa. Concorda? Faz todo sentido. Nossa, ver a pessoa realizando aquelas tarefas traz uma quantidade enorme de informações e, à medida que a gente vai aplicando, repetindo e vendo os casos, a gente vai começando a reconhecer certas alterações, certos padrões comportamentais que tendem a se associar mais com certas doenças, certos diagnósticos. Então, vale a pena aplicar para ir ganhando horas de voo e vendo os pacientes com as alterações. Agora, tem uma coisa interessante que eu já vi em serviços diferentes, as pessoas tendo estratégias diferentes, queria saber como que você costuma fazer. Quando a pessoa erra um cálculo em uma etapa, vamos supor que ela acertou 93, e aí na próxima ela errou, em vez de dizer 86, ela falou 88. Você corrige ou você deixa rolar? Interessante isso. Na minha prática, eu deixo rolar. Perfeito. Tem gente que corrige, você sabe? É curioso isso, porque tem gente que quer que a pessoa volte para o eixo principal do 86, e aí corrige e diz, não, na verdade é 86, não 88, para a pessoa retomar do lugar certo, 86. Mas, em geral, eu também deixo rolar, que é o que a gente faz de regra, já por regra, no Moca, que é deixar rolar. Mas, realmente, eu já vi em alguns serviços gente que corrige e vai trazendo a pessoa de volta para o eixo. Às vezes tem a sensação de corrigir, deixa a pessoa até, às vezes, talvez, mais atordoada, né? Isso. Até mesmo que eu considero que a gente deveria deixar rolar mesmo, porque aqui na atenção a gente não está avaliando o teste sob estresse. Né? A gente não está avaliando a parte psiquiátrica do paciente. O que a gente quer avaliar é a parte da demência do paciente mesmo. Né? E se você fala, não, você está errado, é 86, a pessoa acaba começando a ficar distraído e desconcentrado, justamente porque você está oferecendo uma pressão extra. Né? Então, eu preferencialmente eu mantenho, né, deixa rolar. Se ele falar 88, eu falo 88 menos 7, aí continuo fazendo. Isso aí. Legal, também. Ok? Então é mais por motivo do que você quer na realidade avaliar. Se você quiser avaliar sobre estresse, o paciente, qual vai ser o comportamento do paciente, fica com pupila dilatada, suando a mão, se o paciente aparentemente tem uma transtorno de ansiedade, talvez seja interessante a gente fazer uma correção mesmo. Né? Passando aqui para a linguagem. Mostre um relógio, uma caneta e peça para nomear. 1 ponto por palavra.
Aqui é autoexplicativo, né? Será que eu utilizar outras coisas no lugar do relógio e caneta? Pode. Uma coisa curiosa é você tentar deixar a informação visual como o único canal. Por exemplo, se você bate no relógio e ele ouve o barulho, isso acaba dando uma informação adicional que idealmente é melhor que não exista. Então, a ideia é apontar para o relógio e bater nele, por exemplo. Você pode pegar quaisquer dois objetos. Se tiver sem relógio no punho, você pode pegar os óculos e mostrar assim. Você pode. A caneta provavelmente você vai estar com alguma na mão porque você vai estar aplicando o teste, né? Mas você pode também apontar para uma aliança que esteja no dedo e assim por diante. Uhum. E se o paciente, no lugar de caneta, responder lapiseira ou lápis, você considera? Se eu tiver com uma caneta que esteja um pouco mais distante dele, se eu perceber que talvez ele não tenha tido condição plena de reconhecer como caneta, às vezes eu dou o ponto. Mas se eu tiver numa mesa em que o paciente está mais próximo, está enxergando bem, e está muito claro que aquele objeto é uma caneta mesmo, que não é lapiseira de jeito nenhum, às vezes eu não dou ponto não. Como que você costuma Perfeito. fazer? Que a ideia é justamente a gente avaliar a cognição do paciente, né? Não é sensorial, não é para avaliar se o paciente está enxergando bem. A ideia é realmente o paciente está tendo uma cognição boa. Se a sua caneta está na sua mão é uma coisa, agora se a caneta estiver na mão do paciente é outra, né? Se você está com a caneta na mão do paciente e o paciente falar que é lapiseira ou lápis, tem que retirar o ponto. Agora, se a sua caneta está na sua mão e o Uhum. paciente falar que é lápis ou lapiseira, a gente tem que pensar em colocar a pontuação, porque isso aí pode ser só sensorial. A gente não está avaliando exatamente a visão, a gente está avaliando a memória do paciente. Ok? Aí a gente pede para repetir, nem aqui, nem ali, nem lá. Também está aqui dentro da linguagem, né? Sim. O que você considera aí do nem aqui, nem ali, nem lá? Em geral, eu tenho expectativa de que o paciente repita perfeitamente, porque é uma frase que não tem sentido em si. Eu até gosto de falar isso na hora de dar o comando. Olha, eu vou falar uma frase, a frase não quer dizer nada, eu só preciso que o senhor, a senhora repita igualzinho. Mas a ideia é que, bom, eu falo de maneira a mais clara possível, bem articulado, eu tento até articular melhor, mexendo bem a boca, nem aqui, nem ali, nem lá, para que a pessoa perceba com clareza e realmente repita a contento, repita completamente a frase. Assim. Isso é uma espécie de atenção à sensibilidade da manobra do teste para as funções e as alças corticais relacionadas à repetição mesmo. Perfeito. E depois seguir o comando falado de 3 estágios, né? Pegue o papel com a mão direita, dobre no meio e põe no chão. 1 ponto por comando realizado. Tem alguma observação Muito bem. interessante aí, Heitor? Sim, é interessante que nos primeiros tempos, treinando na residência, aplicando as primeiras vezes, eu percebia que às vezes eu falava o comando de maneira meio atropelada, né, meio ansiosa ali. Eu vou entregar essa folha aqui, eu quero que o senhor pegue a folha com a mão dobra ao meio e joga no chão. E aí a pessoa às vezes pegava com a mão direita e ficava em dúvida se ela podia usar a outra mão para dobrar. Então, eu percebi que quando eu passei a dar uma certa pausinha, já ficou suficiente para a pessoa pegar com a mão direita, já era a primeira parte, já estava findada a primeira parte daquilo, e ela podia usar a outra mão para dobrar. Então, eu vou entregar daqui a pouco essa folha de papel para o senhor, para a senhora, e eu preciso que a senhora faça o seguinte. Primeiro, pegue a folha com a mão direita, depois dobre ao meio e depois jogue no chão. E aí eu entrego assim, Chico, oferecendo a folha de papel para a pessoa pegar. Isso aí resolveu. Não teve mais esse problema da pessoa ficar confusa. Outra coisa Excelente. é É por que isso às que está vezes escrito aqui acontece 3 de a pessoa. estágios. Exato. E às vezes também outra coisa interessante é que tem gente que pergunta se pode dobrar uma e outra vez. Em Minas isso acontecia com alguma frequência aqui e acolá. A pessoa dobrava uma e outra, assim, só duas, e ela perguntava antes, e a gente considerava certo, especialmente se ela tivesse perguntado antes, né? Mas isso, às vezes, a gente tem que ficar atento, porque a pessoa pode ter aquele comportamento de perseveração e querer dobrar e dobrar e dobrar e dobrar várias vezes. Isso aí, claramente, vai ser alterado. Exato. É isso que eu queria até falar, né? Agora, em relação à linguagem, realmente você não está errado se você dobra várias vezes.
O problema é que se você dobrar no meio várias vezes, a função executiva está alterada, né? Quando a gente fala de função executiva, estamos falando, inclusive, né, dessa parte aí de que o paciente consiga inibir o pensamento, a persistência do pensamento, né? Que chega até a ser uma obsessão do pensamento. Ele Perfeito? acaba dobrando várias vezes. Saiu aqui o Minimental, né, da tela? Deixa eu ver como que Aceitar? Beleza. Então voltou. Então voltamos na tela aqui, né? Então, se o paciente persistir aqui, significa que a função executiva do paciente pode estar alterada, porque ela está persistindo várias vezes, dobrando no meio várias vezes. Aí que tá, pela linguagem a gente não deveria tirar ponto, mas na minha prática eu tiro ponto, porque se você está com função executiva alterada, a cognição está alterada, né? Se a cognição está alterada, ela está mais perto de ser um paciente demente. Lembrando que no paciente demente, principalmente na fase moderada, é muito comum a persistência do pensamento, né? Não na fase leve, mas na fase moderada. Eu costumo até falar que a demência, a gente na fase leve, né, a gente costuma parecer muito com um adolescente, né? Eu falo que a gente cresce como um bebê, depois torna-se uma criança, depois se torna um adolescente e depois se torna um adulto. Mas quando a gente faz a demência também, além de você ir perdendo primeiro as memórias recentes, o comportamento também começa a perder de acordo com a fase. Então o adulto começa a passar a comportar como adolescente. Então isso é a fase leve da demência. Normalmente a alteração é muito mais comportamental do que memória propriamente dita, que a gente consegue perceber, né? Dificilmente, na realidade, a acompanhante consegue perceber nessa fase. Quando entra na fase moderada, que é de adolescente, torna-se uma criança, aí sim, normalmente, a gente consegue detectar problemas não só comportamentais, mas as memórias do paciente mesmo, né? Que normalmente é quando trazem o paciente para o geriatra ou para o neurologista. E nessa fase moderada, onde tem pensamento de uma criança, cara, a criança é extremamente repetitiva, né? Vê filmes várias vezes, o mesmo filme várias vezes, chama mãe 1000 vezes, só para falar mãe, 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 mãe. A mesma coisa acontece com um idoso que tem uma demência, uma fase moderada, né? A pessoa pensa em uma coisa e não consegue mais sair daquele pensamento. Então, pergunta, o que eu comi hoje mesmo? Aí depois de 2 segundos, de novo pergunta, o que eu comi hoje mesmo? Depois de novo, o que eu comi hoje mesmo? Isso é uma persistência, né? Chega a ser até uma obsessão do pensamento que você não consegue sair. A pessoa está esquecida, mas incrível que pareça, mesmo estando esquecida, a pessoa não consegue sair mais daquele pensamento. É um esquecimento que você não consegue sair daquele esquecimento, né? Daquele pensamento. É uma coisa até muito interessante pensar, né? Que a pessoa fica com uma persistência do pensamento quando você entra numa fase quase que moderada, né, da demência do paciente. Aqui também, quando a gente faz o pega na mão direita e dobra no meio, se você dobra várias vezes, está nessa persistência de pensamento, até a gente pode pensar que o paciente já está entrando numa fase mais moderada mesmo, né, de demência. Então isso é muito importante a gente deixar registrado, e acaba que na minha prática médica eu realmente tiro ponto quando a pessoa dobra várias vezes. Aqui também o pegue a mão com a mão direita, eu tenho uma observação que eu quero oferecer. Quando a gente pede para pegar a mão o papel com a mão direita, às vezes você entrega o papel na direção do paciente, né, perto da mão direita, né? Eu faço propositalmente, eu pego o papel e entrego pelo lado esquerdo do paciente e falo para pegar o papel com a mão direita, né, justamente para não ser uma coisa reflexa de pegar com a mão direita, para saber que o paciente está entendendo de fato que tem que pegar com a mão direita, mesmo que você tenha que virar o corpo e pegar com a mão direita. Isso eu faço de propósito também, para ver se o paciente tem uma função executiva. Aqui, na realidade, nesse comando, eu avalio muito mais a função executiva propriamente dita do que a linguagem. Na sua prática clínica, como que você avalia em relação a isso? Pelo meio, Tá aí, Heitor? segurando as duas mãos, né? Tentando deixar uma coisa assim mais
no meio. Mas eu vou experimentar esse de pela esquerda também, eu achei muito interessante. Perfeito. E o próximo é: escreva em um papel e peça para a pessoa executar. Feche os olhos. Aqui, cara, eu não tenho muita observação, não. Você chega a ter algum erro quando você pede para fechar os olhos? Tem alguma observação que faça? Não, em geral não. Tem só uma coisa interessante que às vezes a gente acaba improvisando, que é quando acontece de o paciente não saber ler. Aí, nesse caso, a gente usa uma outra via que não seja visual para esse comando da linguagem de feche os olhos, né? Usa a via auditiva. Então, eu digo, quando o paciente não sabe ler, eu vou dizer, olha, eu vou ler uma frase aqui para o senhor, para a senhora, e eu preciso que o senhor ou a senhora execute o que está escrito aqui que eu vou ler. Aí dá um pauzinho, aí leio, feche os olhos. Mas é Entendi. incomum, né? Assim, é cada vez menos comum. Mas é legal saber, porque às vezes a pessoa vai ter essa situação e vai poder aplicar mesmo assim, porque acaba sendo útil de alguma maneira, porque não deixa de ser uma maneira de avaliar se a pessoa está conseguindo captar a linguagem e levar até a execução do movimento. Isso. Inclusive, não é nem questão de analfabeto, né? Porque no analfabeto tem aqui a pontuação, que nos analfabetos a nossa pontuação vai ser até menor, né? Numa pessoa que tem escolaridade 27 é a nota de corte, numa pessoa analfabeta 20 é a nota de corte, até mesmo pensando nessa possibilidade de não conseguir aplicar algum dos exames, justamente porque o paciente é analfabeto. E uma delas é esse feche os olhos. Aqui eu acho que é mais importante esse negócio de utilizar o auditivo, é para as pessoas cegas mesmo, né? Porque a gente tem que avaliar também pacientes dementes que são cegos. Aí, nesse caso, não é por causa de analfabetismo que o paciente vai perder o ponto, né? É por causa do sensorial. Daí eu utilizaria mais o auditivo. Concordo que seria uma opção muito interessante, né? Aí depois tem um solicite que o paciente escreva uma frase. Aqui eu posso colocar, por exemplo, se a frase for amor, tá correto? Ah, boa. Não. A frase ela tem que ter um sentido. Isso geralmente se traduz em a frase tem que conter ao menos um verbo. E aí, muitas vezes, em muitos serviços, as pessoas também querem que a frase contenha um sujeito. Então, um sujeito e um predicado. Então, um sujeito. Em geral, a gente pode pedir para a pessoa fazer. Olha, eu quero que o senhor escreva aqui uma frase qualquer, mas tem que ser uma frase que, na verdade, que tenha sentido, que tenha começo, meio e fim. Pode ser alguma coisa que o senhor queira dizer, de algo assim. Perfeito. O que você costuma ver nisso aí? Excelente. Então tem que ter pelo menos um sujeito e um verbo, né, para ter um predicado. Então seria uma coisa assim importante de a gente pontuar somente se você tiver esses dois fatores e pontua. E finalmente o visoespacial, né? Visoespacial tem esse pentágono aí. Vamos lá. São dois pentágonos, né? Alguns Minimentals trazem o pentágono desse jeito. Mas se você mostrar esse pentágono e o paciente escrever isso aqui, está correto? Não, porque ele tem que ter essa intersecção análoga à do desenho que tiver sido mostrado, porque é uma parte do que a gente está querendo ver, se ele consegue manejar os elementos espaciais e reproduzir com as principais relações do desenho original, né? Excelente. Então a gente tem que ter realmente um quadrado no meio entre dois pentágonos. Então, por mais que o paciente tenha parkinsonismo e escreve assim meio torto assim, né? Opa. Então, engraçado que esse desenho aqui, né, que a gente considera que tem um pentágono e um quadrado no meio, é correto, e esse desenho aqui que é bonitinho está errado. Né? Isso é muito importante dizer, porque o que é mais importante é você conseguir desenhar dois pentágonos e um quadrado, e não ser o desenho perfeito. Então isso tem que ser bem ilustrado para o paciente. Claro que se o desenho vier com dois pentágonos e um triângulo no meio, tem que ser dois pentágonos e um triângulo. Não importa se você tiver alteração em relação ao movimento, né? O que eu gosto muito de falar em relação a isso aqui é em relação à doença de Parkinson. Engraçado que a demência de Parkinson, primeiro que vai ser alterado é o desenho. Então, se você encontrar um paciente que acerta todos os itens dos 30 pontos, faz 29 de 30, só que erra somente o desenho,
pode ser que você está diante de um paciente que começou a ter demência de Parkinson. Para demência de Parkinson, o Mini-Mental é um exame muito ruim, porque justamente a demência de Parkinson, os que são mais alterados são a função executiva, a atenção e visoespacial, que é muito pouco avaliado no Mini-Mental. Então, tem muitos pacientes com demência de Parkinson que faz uma pontuação alta no Mini-Mental e muitas vezes o único erro que o paciente tem é esse visoespacial. Quando acontece isso, tem que passar para outros tipos de exames e começar a suspeitar que o paciente tenha uma demência subcortical, como uma demência de Parkinson, onde a alteração maior é a atenção, função executiva e visoespacial. Diferente de demência de Alzheimer, que costuma alterar muito a linguagem, a evocação e o registro, né? Sim, embora haja uma perda de função executiva em doença de Alzheimer, em alguns casos, uma quantidade considerável de casos, às vezes no momento inicial, né? Mas nem sempre isso vai aparecer nos testes de triagem também. Então, realmente, para a prática clínica mais frequente, eu acho que tem tudo a ver. Perfeito. Então, assim, resumindo, o Mini-Mental, se a gente for somente ver a pontuação, muitas vezes a gente não é um exame muito interessante, né? Muito aplicável. Mas quando a gente mesmo aplica e vê o processo, a gente consegue fazer uma diferenciação bem interessante. Então, oferecendo a dica na evocação, a gente consegue ter uma noção, uma diferenciação, né? Se o paciente tem mais perto está numa demência vascular ou mais perto está em uma demência de Alzheimer. Se a alteração for muito mais visoespacial, mais perto está em relação à demência de Parkinson, por exemplo, uma das coisas. Se a pessoa começar a errar muito fácil, cedo, ou desiste com muita facilidade a atenção e cálculo, a gente tem que pensar que tem um fundo psiquiátrico que está atrapalhando o nosso exame no Mini-Mental, né? Diferente de quando você vai perdendo a capacidade lá no final. Então, tudo isso desses diagnóstico diferencial, com o mini exame mental, Mini-Mental, a gente consegue fazer um diagnóstico diferencial interessante. E lembrando que esse Mini-Mental realmente foi feito muito mais para avaliar o Alzheimer, né? Alzheimer. Então, outros tipos de demência, como é o caso de demência de Parkinson, demência vascular, às vezes vai aparecer como sendo uma pontuação boa, mas na realidade é uma demência. Você, finalizando aqui, você consegue falar para os alunos como que a gente define um paciente que tenha demência? Só de você ter um Mini-Mental alterado, a gente pode falar que o paciente é demente, ponto final? Excelente pergunta. Em princípio, não, porque o diagnóstico de demência ele exige a coexistência do prejuízo cognitivo que não existia antes. Então, comparando com uma linha de base anterior, a pessoa perdeu. É diferente de alguém que já nasceu com prejuízo cognitivo e passou a vida inteira assim. Então, uma mudança no estado de base, definindo um prejuízo cognitivo, junto com uma perda funcional, né? Lembrando que o prejuízo cognitivo, às vezes, ele também tem, frequentemente, ele tem alteração comportamental também. Mas o declínio funcional tem que estar estabelecido para a gente poder pensar numa demência, né? Isso é bem importante. Perfeito. Então é isso que a gente fala, né, em relação à demência. A gente tem até o que chama de ABC da demência, né, que é o paciente tem que ter uma alteração da atividade do paciente, tem que alterar o bom comportamento do paciente e tem que alterar a cognição do paciente. Cognição são duas áreas diferentes, né? Pode ser que seja uma área visoespacial alterada, linguagem alterada, evocação alterada, atenção cálculo alterada, ou função executiva, né, como a gente fala, alterada, né, 2 desses 5 alterações, né, da cognição, 2 cognições, alteração das atividades do bom comportamento, e tem que ser adquirido, né, e teoricamente também deveria ser irreversível, para a gente classificar como sendo demência, embora exista o termo chamado demência reversíveis, como é o caso de hipotiroidismo, deficiência de vitamina B12, mas ao pé da letra não é classificado como sendo demência por ser reversível, né, propriamente dito. Ok? Então, realmente não basta o Mini-Mental estar alterado. A gente tem que dizer que essa alteração que aparece no Mini-Mental altera a atividade do paciente, o bom comportamento do paciente. Né? O Mini-Mental só serve para a gente ver se tem duas áreas cognitivas alteradas. Né, até a gente fica sacaneando aí, né, levando na brincadeira quando o povo pergunta: ah, o político fulano de tal, esse cara aí é demente. Não sei se é demente, pode ser um retardo mental, né?
que se fosse adquirida é demente, se fosse desde nascença é retardo mental. Então, realmente tem essa diferenciação para a gente poder dizer que é demente, tem que ser uma parada adquirida e tem que ser uma coisa irreversível. Confere? Então, a aula aqui, a nossa discussão do Mini-Mental, eu acredito que foi uma discussão bem profunda, né, de como que a gente aplica na prática o nosso Mini-Mental, né, e espero que seja bem produtivo para os nossos alunos. Mais alguma coisa a dizer? Bom, isso foi uma ideia aí sobre o Mini-Mental que vocês vão usar bastante, mesmo a gente tendo feito as ressalvas no início da aula, é necessário saber que o Mini-Mental pode ser muito útil em muitos casos, especialmente pensando em doença de Alzheimer, ele vai ser útil pra caramba, quando a escolaridade não for tão alta, quando a demência estiver se estabelecendo, muitas vezes é ele que vai ajudar você a documentar e a explicitar as alterações cognitivas à beira do leito, com uma coisinha que demora poucos minutos para você aplicar, é bastante validado, então é um instrumento muito útil. Então, bom, dito isso, é claro que vocês vão, ao longo do restante da pós-graduação de neuropsicogeriatria, conhecer outros instrumentos, outras ferramentas, para vocês captarem de maneira cada vez melhor, cada vez mais ampla, mais rica, as alterações cognitivas de comportamento e vão juntar isso com a avaliação clínica para vocês conseguirem fazer os diagnósticos mais acertados e estabelecer os melhores tratamentos.